questão do Hospital Sofia Feldman, né, que é referência no parto humanizado internacional. Nós temos equipes de parto domiciliar. Então, seria uma irresponsabilidade também uma pessoa... vou esperar meu neném nascer em casa. Não, tem que ser acompanhada. Então, esse trabalho de parto ele é acompanhado, tanto caso seja um risco habitual, não tenha nenhum risco. A mulher deseja ter o bebê em casa, ela vai ser acompanhada por uma equipe que tenha experiência e capacidade para tal. Esses partos que você até mencionou, né? O bebê, quando vai nascer, ele nasce. Então, não é... E é um ponto importante que você mencionou, porque quem faz o parto é a mulher. Não é o médico, não é o enfermeiro obstetra, não é o policial, não é o bombeiro. O parto é da mulher. Nós prestamos uma assistência que deve ser digna e respeitosa. Mais uma vez, enfatizando, baseado nas melhores práticas que estão relacionadas com as evidências científicas. Então, a mulher, quando entra em trabalho de parto, o ideal é que ela interne... A gente está falando de risco habitual, né? Lógico, nós utilizamos... São condições desse procedimento. Que seriam, assim, normais. Não sem nenhum risco, nenhuma doença de base, nenhuma doença desenvolvida específica da gestação. E aí vai um alerta para o ouvinte que se você tem aí, por exemplo, diabetes, tem uma outra complicação, ou vários, hipertensa. Procurar um pré-natal. Obviamente, em nenhum momento abandone o acompanhamento pré-natal. Nenhum momento. E também, já que a gente está falando de parto, não é que a pessoa tem uma doença de base ou uma específica de gestação, que também ela tem que ter cesariana. Isso. Então, por isso que é importante a vinculação do profissional que atende o pré-natal, da equipe da maternidade, dessa gestante, da família, né, para que essas orientações sejam verdadeiras e não baseadas no achismo, né? Claro. A gente estava falando dos tipos de parto. A senhora estava mencionando sobre a questão do parto humanizado e o fato de que, às vezes, as pessoas ditam normais. Isso cabe para elas e, quando não dá, ela... sim. No caso de... A mulher é quem faz o parto. Sim. Os profissionais são apenas ajudantes. Os profissionais também, nós temos também o papel de quê? De acompanhar. Nós utilizamos partogramas para saber quando intervir, porque em alguns casos, algumas intervenções são necessárias mesmo, né? Aquelas intervenções indicadas. Então, nós temos um traçado de acompanhamento de trabalho de parto. Então, para saber se está evoluindo no tempo que tem que ser evoluído, né? Então, é acompanhado. Por isso chama acompanhamento do trabalho de parto. Uhum. Muito bem, vimos as qualidades, vimos as opções, e agora o que dificulta então para que o sistema como um todo passe a ofertar esse, vamos dizer assim, esse serviço também? Quais são os parâmetros dificultadores para que isso chegue? Eu estou falando bem com uma pessoa leiga de fora, embora eu seja enfermeira, como eu já disse, de formação, eu não tenho tanta experiência, né? Mas, ao meu ver, eu olhando assim de fora, porque eu não tenho contato como a professora Juliana tem na área obstétrica, eu acredito muito que o problema é tempo e dinheiro. Tempo é dinheiro, né? Então, o trabalho de parto, principalmente o humanizado, ele requer tempo, né? Então, por exemplo, como eu disse anteriormente, o trabalho de parto ele varia, o tempo de trabalho de parto varia de mulher para mulher. Tem mulheres que conseguem executar um parto em 20 minutos, em 1 hora dentro do carro, não deu tempo nem de chegar no hospital, enquanto outras ficam até 30 horas em trabalho de parto e às vezes elas conseguem, mas exige um tempo. Então, como eu já disse, tempo é dinheiro. Então, se a gente parar para pensar na praticidade, por exemplo, de uma cesariana, que ela vai encurtar esse tempo, eu tenho certeza que em 20 minutos a criança vai nascer, ótimo. Eu diminuo meu tempo, eu consigo multiplicar os partos daquele dia, por exemplo, né? E multiplicar dinheiro, né? Infelizmente, eu acredito que existe essa realidade, né? Esse fator, né? Então, o fator econômico. O que deveria ser prioridade, que seria, então, a humanização, a assistência, o respeito ao tempo da mulher, né? De cada fase do trabalho de parto. E, no oposto, a praticidade da cesariana, a rapidez, né? Que hora envolve marcada, né? Hora marcada. Sexta-feira, às 14 Sim, horas. Muito prático. Eu sei que daqui meia hora eu já posso ter outro compromisso, eu posso atender outro paciente, eu posso, né? Então, e isso vale para todos os profissionais que estão no contexto do parto, né? Numa equipe multiprofissional, claro. E fazendo um link nessa questão da equipe multiprofissional, nós temos esse problema também.
porque muitas vezes, né, a nossa equipe não é completa. E muitas vezes não sabemos trabalhar em equipe. Os profissionais não sabem das atribuições e competências dos outros profissionais. Então, nós temos uma dificuldade imensa de trabalho em equipe no Brasil. Isso não... E aí já vou emendar para a senhora, professora. Então, qual a importância do enfermeiro nesse papel? Então, que aí a senhora já deu o gancho. O enfermeiro, o obstétrico e a enfermagem, né, de uma maneira geral, já tem estudos que demonstram que o local onde tem o enfermeiro obstétrico que atende ao parto sem risco, né? Nós temos capacidade de atender um pré-natal, atender o trabalho de parto e o parto sem risco. As taxas de satisfação, elas são melhores do usuário do serviço, né? Nós favorecemos a questão de técnicas não invasivas de alívio de dor, acompanhamos os trabalhos de parto de risco habitual. O local onde tem um enfermeiro obstetra tem taxas menores de cesariana. Por quê? Enquanto o enfermeiro obstetra assiste e acompanha o trabalho de parto que está evoluindo bem, sem nenhuma complicação, nenhuma intercorrência, o médico vai atender o quê? O risco. Vai fazer as cesáreas que são indicadas. Então, se nós tivéssemos um trabalho em equipe, onde houvesse, né, uma confiança entre o profissional, aqui eu estou falando de médico e enfermeiro, porque não somos enfermeiros, mas lógico, nós temos outros profissionais envolvidos, de suma importância. Essa relação de trabalho em equipe em confiança favorece não só o trabalho dentro do hospital, quanto a assistência à família, à mulher que está ganhando. Então, nós ficaríamos com a parte do risco habitual, enquanto o médico vai fazer o trabalho dele, que é atender o risco, que é estar junto com a equipe, acompanhando essa mulher. Então, nós temos vários benefícios, estudos mostrando que a presença do enfermeiro obstetra melhora taxas, reduz taxas de mortalidade materna e infantil, porque a gente está ali no acompanhamento, né, ao lado. O papel primordial do enfermeiro é o cuidado. Muito bem. E o enfermeiro, né? Ele tem o enfermeiro que ele é especializado, ele tem total competência para estar atuando nessa situação, né? Ele consegue fazer um parto sozinho, se for um parto tranquilo, sem risco, né? Sem nenhuma intercorrência. Então, nós somos capacitados para isso, e o enfermeiro é um profissional, puxando sardinha para o nosso lado, é claro, né? É um profissional que ele trabalha com cuidado, e desde o início da formação, desde o primeiro período, nós introduzimos esse cuidado humanizado, né, numa visão holística do paciente, com o paciente como um todo, independente se é o paciente, se é uma gestante ou se é um outro tipo de paciente. Né, o enfermeiro ele é bem formado para isso. E a gente diminui essas intervenções desnecessárias. Né? Meninas assim, né? Meninas e Pedro. Vou dizer que vocês nós estamos chegando aqui no finalzinho do programa, nós temos ainda 5 minutos. Os cuidados indicados ao pós-parto. Pode falar para nós esses cuidados? Sim, tem muitos cuidados depois do parto que também devem ser humanizados, né? A orientação da mãe quanto ao aleitamento materno, principalmente para aquelas mães que não têm experiência, né? Hoje em dia está muito em alta o banho tardio da criança, do recém-nascido, porque o ideal, o banho tardio é quando você espera. Bom, nos Estados Unidos, na Suécia, na Dinamarca, eu estava estudando ontem, lendo alguns artigos, alguns relatos, né? Que quanto mais tarde se dá o banho ao recém-nascido, ele se torna mais saudável, porque o vernix, que é aquela cerinha que fica na criança, ela é provida de muitas vitaminas que ainda vêm do organismo da mãe. E esse vernix, ele protege a criança e nutre ainda mais a criança. Então, quanto mais tarde você dá o banho na criança, mais chance da criança ser protegida, né? Ela teria. Facilita a caída de umbigo de dias. Na Suíça e na Dinamarca, a criança só vai tomar o primeiro banho realmente depois que o umbigo cai. Né? Dão 8 dias quase. 5, porque vai secar mais rápido. Sim, porque quando você não molha, quando o umbigo não fica umedecido, aquele umbigo ele tende a ressecar mais rápido e cair mais rápido. Então, só que são culturas, né, que a gente está tentando trazer, né, que tem gente que vai pensar que a gente tá louca, porque a realidade é um banho bem, tipo assim, o neném saiu, ficou um pouquinho com a mãe, né? Já darão um banho. Tem casos da humanização, falando da humanização, que tem casos que a mãe, ela nem vê a criança nasce,
quem fez o parto, o médico, o enfermeiro, mostra a criança para ela e já leva a criança. Aí ali a criança já toma banho, já troca a roupa, a mãe nem viu a criança, ela não teve nem o primeiro contato com a criança. E isso no pós-parto é uma falta de humanização, né? Nós temos o que é chamado a primeira hora de ouro do recém-nascido. E é aquele momento que nós devemos favorecer a amamentação na primeira hora. Então o bebê nasce, o que seria o ideal? O bebê que nasceu bem, né? Não precisa daqueles cuidados imediatos, que é a maioria, né? Seja colocado no contato pele a pele, espere o cordão, né, parar de pulsar, porque isso são técnicas simples. Detalhes e técnicas. Fazem toda a diferença. E por que não utilizá-las? O protocolo, se a gente conseguir até 6 horas sem banho, já é assim, nossa, que bom. Ótimo. Por quê? O banho precoce, a temperatura, o bebê está lá no ambiente intrauterino, na temperatura de 37, 38 graus. Já nasce aquele foco de luz no olho do menino, sabe? Tipo assim, o que está acontecendo? Onde eu tô? Frio. Então, assim, né, o bebê nasce. É colocado em contato pele a pele com a mãe, ele vai iniciar a amamentação, o que vai facilitar a amamentação posterior. O vínculo, o imprint que a gente fala, né? É um mamífero, é um neném olhando para minha mãe, é minha mãe. Tá. Então, assim, é o primeiro contato, eu vou ver quem? O foco de luz, eu vou ver o olho da minha mãe, eu vou ver o meu pai que tá. Então, tudo isso é importante. E por que não? Por que não dar um banho tardio? Por que não favorecer a amamentação na primeira hora? Não. Né? Então, a gente tem pontos simples que podem ser iniciados. Então, é mudança de modelo. Nós precisamos saber a importância da mudança de modelo a partir até de pontos simples, né? Muito bem, meninas. Só para finalizar, uma coisinha muito importante, a presença de um acompanhante, Sim. Principalmente o pai, na presença no trabalho de parto, é direito. Pai que não desmaie, né? O pai que não desmaie. Espero que o Kelder, que está me ouvindo, beijo, queridão. Vai desmaiar. É importante o acompanhamento. É um direito que toda mulher tem, né? De ter o acompanhamento do pai ou de um outro acompanhante, no caso, da escolha dela. Mas é muito importante e faz parte também da humanização. Muito bem, o programa Olhar Facica está chegando no final nesse ritmo gostoso, né? Essa alegria, né? Estamos falando de vidas, famílias, né? A gente termina com muita alegria, sorrindo, convidando você a participar, sugerir, pode mandar suas críticas, sugestões para o WhatsApp da Rádio Montanhês, que você já tem o hábito de ouvir ao longo da programação, ou mesmo mandar no nosso, pelo 98427-3131, programa Olhar Facica. Semana que vem tem mais assuntos importantes para você e para mim. Olhar Facica. Olhar Facica.